Expressões em inglês usadas no dia a dia, parte 2. Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como falar expressões comuns em inglês. Então, se você quer aprender a falar expressões rotineiras que fazem parte do nosso dia a dia, fica comigo porque esse vídeo com certeza vai colocar o seu inglês num outro nível. Então, de praxe, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. E esse vídeo é a parte 2 de um conteúdo que eu mostro 30 expressões em inglês usadas no dia a dia. Então, se você não viu a parte 1, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir depois. Não tem uma ordem cronológica, então tanto faz você assistir a parte 2 e depois assistir a parte 1. Eu simplesmente dividi em dois conteúdos para não ficar um vídeo tão extenso assim. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira expressão deste vídeo aqui. Então, sabe aquela situação em que você está conversando com uma pessoa e de repente você chega e fala: olha, você que sabe, você que decide. Como que você fala esse você que sabe, você que decide em inglês? Eu vou colocar um exemplo aqui para mostrar isso na prática. Então, presta atenção nessa frase aqui. We can get Italian or Mexican food. It's up to you. Então, a gente pode ter comida mexicana ou italiana. Você que decide. Então, it's up to you passa essa ideia de você que sabe, você que decide. A segunda expressão desse vídeo é bem interessante porque a gente fala com bastante frequência. É a expressão como assim? Imagina que você está ali conversando com uma pessoa e você pega e fala: nossa, como assim fulano fez isso? Ou simplesmente quando alguém pergunta alguma coisa para você, está te contando alguma coisa e você: nossa, como assim? Só fala essa expressão. Qual é essa expressão em inglês? É a expressão how come. Então você pode falar: how come you aren't at work? Então, como assim você não está no trabalho? Imagina que você está ali falando com uma pessoa e essa pessoa fala que não está no trabalho quando ela deveria estar. Então você pode usar essa expressão how come. Assim como você simplesmente pode falar how come. Quando uma pessoa fala alguma coisa, você simplesmente fala: como assim? Então, how come. A expressão seguinte é bem interessante também, que é a seguinte expressão: once and for all, que significa de uma vez por todas. E como que você pode colocar isso na prática? Você pode falar: you need to learn English once and for all. Então você precisa aprender inglês de uma vez por todas. A próxima expressão é a expressão let me know. Então, o que significa essa expressão? Me avise. Então, essa expressão eu acredito que vai ser muito útil para você, porque é muito comum em português, em inglês, e acredito que até em outros idiomas, a gente falar isso aí: olha, me avise se você for fazer tal coisa, me avise se isso, se aquilo, mas não tem uma tradução literal. Então, se você sabe falar essas palavras isoladamente, com certeza não vai funcionar no inglês, porque isso é uma expressão. Então, vamos supor que você chega para uma pessoa e fala assim: olha, me avise se você for lá na minha casa. Como que você pode falar isso em inglês? Let me know if you will come to my house. A próxima expressão eu acredito que é bem útil também em situações que você está ali falando alguma coisa que você fez, talvez um pouco mais tarde, atrasado, mas antes tarde do que nunca. Como que você fala isso? Antes tarde do que nunca. Better late than never. Então, antes tarde do que nunca. A expressão seguinte também é bem legal, que é a expressão no way. E essa expressão aqui, basicamente, dá para você usar de algumas maneiras. Eu separei duas formas que eu acredito que pode ser bem útil aí para você. A primeira delas é a seguinte: vamos supor que você está ali falando com uma pessoa e essa pessoa precisa da sua ajuda. E ela pega e fala assim: olha, eu quero que você faça isso aqui. E aí você pega e fala assim: nossa, você quer que eu faça isso aí? Sem chance. O segundo contexto dessa expressão é quando você quer mostrar espanto, porque você ouviu alguma coisa que você não está acreditando. Então vamos supor que alguém chega para você e fala que uma pessoa casou e você fala: não, imagina. Então quer dizer que essa pessoa está casada? Até parece. Então eu vou colocar aqui dois exemplos que ilustram um pouco desses contextos que eu acabei de falar para você. Então presta atenção nessas duas frases que eu vou colocar agora. You want me to do this? No way. Is he getting married? No way. Então, repara aqui que na primeira frase eu tô falando: você quer que eu faça isso? Sem chance. Enquanto que na segunda frase eu tô espantado. Ele tá casando? Até parece, vai. Então, repare que essa expressão no way pode ser usada nesses dois contextos. Agora eu quero saber de você. O que você tá achando dessas expressões que eu tô te ensinando? Se você sentiu falta de alguma expressão ou se de repente tem alguma expressão aí que você fala muito na língua portuguesa e gostaria de saber como que fala isso
isso em inglês, me escreva aqui nos comentários para eu saber, porque eu posso te responder nos comentários mesmo, ou eu até posso fazer um vídeo sobre a sua dúvida. Então não deixa de comentar para eu saber quais são as suas dúvidas. E a expressão seguinte é bem interessante também, porque ela é muito comum. Imagina que você está aí com uma pessoa e de repente você, distraído, cometeu uma falha, um erro, sem querer, e você chega e fala: nossa, desculpa, foi mal. O desculpa, acho que é bem comum você falar em inglês, sorry. Mas e uma outra maneira um pouco mais leve do que sorry? Seria um my bad. O que significa my bad? Foi mal. Simplesmente passa essa mesma ideia do foi mal que a gente fala na língua portuguesa. A expressão que eu vou te ensinar agora é bem interessante também, porque imagina que tá chovendo bastante. Como que você fala quando tá chovendo bastante? Ah, tá caindo um toró, tá caindo o mundo, enfim, tem diversas maneiras de você falar isso, mas me conta também nos comentários como que você fala isso aí na sua cidade, onde você mora, quando tá chovendo muito, se tem uma expressão para isso. Em inglês tem uma bem interessante que é It's raining cats and dogs. Está chovendo gatos e cachorro? É uma expressão, lógico, mas ela passa essa ideia de que tá chovendo muito, tá uma chuva muito forte. Então algo equivalente a tá chovendo canivete, que a gente pode falar na língua portuguesa. It's raining cats and dogs. Essa expressão que eu vou passar para vocês agora não é bem uma expressão. Algo parecido com It Depends On, que eu comentei na parte 1 dessa série de 2 vídeos. Basicamente, ela tem uma estrutura que foge um pouco do que a gente costuma falar no português, que é a expressão, uma frase, enfim. It happens. It happens. Acontece. Então, vamos supor que você está conversando com uma pessoa e essa pessoa chegou para você e contou uma coisa que não foi muito legal e você tá ali querendo ser bacana com ela e fala assim: não, fica calmo, fica tranquilo, acontece. Como que você fala isso em inglês? Dessa maneira, it happens. Então, perceba aqui que a gente precisa colocar um pronome antes do verbo. No português, a gente simplesmente fala acontece e pronto, a gente fala só com o verbo. E o erro que muitos estudantes podem cometer é fazer algo equivalente em inglês, ou seja, você só coloca o verbo e acha que aquilo faz sentido. Quando em inglês, sempre quando você está falando, usando um verbo, você precisa colocar alguém para conjugar esse verbo, uma pessoa, um sujeito ali. E nesse caso, como não tem uma pessoa, você vai colocar it, que é um sujeito aí, vamos falar assim, que representa algo como se fosse isso acontece, alguma coisa dessa linha. Em inglês, você precisa colocar esse pronome para que a expressão fique correta. Então, it happens. Essa expressão que eu vou te passar agora, com certeza, ela é a mais engraçada, talvez a mais diferente de todas essas 30 expressões que eu tô te ensinando, que é a seguinte expressão: a piece of cake, que ao pé da letra, pedaço de bolo. E tá tudo certo você fazer essa interpretação. Eu posso te sugerir, eu posso te oferecer um bolo e posso falar: would you like a piece of cake? Você gostaria de um pedaço de bolo? Você quer um pedaço de bolo? Mas você também pode usar essa expressão para falar que alguma coisa é muito fácil ou foi muito fácil. Alguma coisa equivalente de mamão com açúcar no português. Então, eu vou colocar um exemplo aqui só para você ver como usar essa expressão na prática. Então, the test was a piece of cake. Então, o teste, a prova, foi fácil demais, foi moleza. A próxima expressão, ela é bem útil também no seu dia a dia quando você estiver falando inglês. Por quê? Imagina que você encontrou uma pessoa que faz muito tempo que você não vê. E você fala: aí fulano, tudo bem? Beleza? Quanto tempo que eu não te vejo? Como que você fala essa frase, essa expressão? Quanto tempo eu não te vejo? Então você pode falar da seguinte maneira: Hey, how are you doing? Long time no see. Então, e aí, tudo bem? Como vai? Quanto tempo que eu não te vejo? Então, long time no see. Você pode usar essa expressão para passar essa ideia: quanto tempo eu não te vejo? Quanto tempo que a gente não se vê? As 3 últimas expressões que eu vou te passar, de certa forma, estão interligadas. As 2 primeiras estão relacionadas com situações que você está se despedindo de pessoas, enquanto que a terceira dessas 3 últimas, ela está relacionada com um complemento que você também pode falar em situações que você está se despedindo de alguém. Então vamos lá. Como que você fala tchau em inglês? A maneira mais comum é você talvez falar bye, goodbye, mas muitas vezes, em alguns contextos, essa expressão goodbye ou mesmo bye acaba não sendo tão utilizada. Ela é utilizada, mas tem outras expressões e outras formas
formas de você falar tchau em inglês. E quais são duas delas? A primeira delas é take care. Você pode falar take care. Take care é simplesmente um se cuida, mas em inglês vai ter uma conotação de tchau, até logo, se cuida. É uma maneira de você falar um tchau quando você está se despedindo de uma pessoa que provavelmente você vai ver aí daqui uma semana, um dia, enfim, que não é um goodbye. Goodbye muitas vezes passa uma conotação de um tchau que a pessoa está viajando e provavelmente vai demorar para você ver essa pessoa. Então o take care, ele passa uma ideia um pouco mais informal de que um tchau, de um até logo. Uma outra opção que você pode ter também nesse tipo de contexto é falar see you later, até logo, até mais. E esse see you later muitas vezes vai ser usado apenas como see you ou ainda como see ya. Por que see ya? Porque assim como no português, que a palavra você acaba sendo utilizada como se, a gente reduz esse som de você para se. Em inglês acontece algo semelhante também. A palavra you acaba virando ya em muitas situações e no inglês falado é muito comum. Então see you later pode virar see you ou see ya. Então essas três formas de você falar see you later, vamos falar assim, né? Funciona. E além de você falar take care ou see you later, você ainda pode complementar com uma outra expressão que é have a nice day, que é tenha um bom dia. Então você pode falar take care, have a nice day, até mais, até logo, tenha um bom dia. Então é um complemento bem interessante para você utilizar quando você está se despedindo de uma pessoa. Agora, sabe aquela situação que você está contando alguma coisa para uma pessoa e de repente você pega e fala assim, esquece, deixa pra lá. Como que você fala esse esquece, deixa pra lá em inglês? Tem uma expressão bem legal que você pode utilizar em situações como essa, que é a expressão never mind. Então você está ali contando, falando alguma coisa, aí você pega e fala never mind, esquece, deixa pra lá. E diante de todas essas expressões, você pode estar se questionando como absorver todos esses contextos, como aprender tudo isso, como decorar tudo isso. E eu, como sempre falo, a melhor forma de você absorver tudo isso é consumindo conteúdos, para você ver essas expressões sendo aplicadas na prática. E pensando nisso, eu preparei um e-book que é totalmente gratuito, está no primeiro link da descrição, onde eu te ensino a estudar inglês através do consumo de conteúdos. Então não deixa de conferir esse material, porque ficou bem bacana, tá no primeiro link da descrição. E se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou nos seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e te ajudar cada vez mais nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo no próximo vídeo.